No dicionário, fala que o amor é uma forte afeição por uma outra pessoa. Bem-vindo ao Bem-Estar Espiritual. Hoje vamos falar um pouco sobre o amor. Em uma vila bem afastada, distante de qualquer cidade, com casas muito simples, viviam famílias que tiravam o seu sustento da terra. Apesar das dificuldades, era possível viver naquele local, graças à cooperação de todos os que ali viviam. Não bastassem as dificuldades e distância dos recursos da cidade, a vila sofria com a constante falta de água. Entre a nascente e a vila, tinha uma trilha de difícil acesso. Os moradores iam até a nascente sempre que o fluxo da água era interrompido. Uma vez ao mês, isso ocorria, e ninguém havia parado para ver que isso sempre ocorria em algum dia quando a lua estava na fase crescente. Ora, não bastasse a redução natural do fluxo da água devido à fase da lua, ainda há essa interrupção. Um habitante da vila resolveu se antecipar a esse fenômeno e ficou próximo à nascente para entender esse mistério. Quando percebeu que um homem chegava ao local e movia com uma alavanca uma das enormes pedras e interrompia, mudando o fluxo da água. Tomado pela raiva, o habitante da cidade voltou e juntou um grupo para resolver o problema e expulsar aquele homem do local, impedindo assim que ele trouxesse mais sofrimento para a vila. As pessoas, muito raivosas, foram ao local, mas não encontraram o homem. Ficaram de vigília e o homem não voltou. Passaram-se semanas e a vigília continuava. Ficaram esperando aquele homem. Estabeleceram de volta o fluxo da água e continuaram vigilantes. Passaram semanas. Porém, justo no início da lua crescente, surge o homem. Os vigilantes aguardavam ver o que ele fazia. Viram que ele andava como se carregasse um peso maior do que a imensa alavanca em suas mãos. Aquele homem forte impressionava em seu porte, mas não daria conta de um grupo inteiro de homens raivosos. O homem solitário caiu de joelhos próximo à rocha e tateava o chão, como se procurasse algo. Foram minutos que duraram uma eternidade, aqueles que esperavam. O esperado aconteceu. O homem levantou, como se tomado por uma decisão, pela decisão mais importante da sua vida. Pegou a enorme alavanca e forçou várias vezes a pedra e parou o fluxo da água em direção à vila, desviando para um outro local. Os moradores revoltados chegaram aos gritos. O homem, surpreendido com aquele grupo, ficou parado. Prenderam-no e amarraram-no e levaram para a vila. A decisão do seu destino cabia agora ao ancião da vila. Ao chegar na vila, ele foi tratado de forma rude e amarraram de forma que ele ficou de joelhos até a chegada do ancião. Aquele homem grunhia de uma forma que assustava a todos. Mesmo amarrado, ele parecia estar possuído por uma força sobrenatural, como se nada mais importasse. Quando o ancião chegou, todos ficaram em silêncio. Silêncio aos que xingavam, silêncio aos que caçoavam, silêncio aos que perturbavam atirando coisas no homem. Mas os grunhidos do homem continuavam. O ancião, com toda a serenidade que a experiência de vida lhe permitia, perguntou o que houve aos aldeões. Um dos homens falou que descobriram por que a sua vila sofria com a falta d'água, que aquele homem os prejudicava, desviando o fluxo da água ao mover pedras na nascente. E daí eles vieram a prendê-lo por isso. O que faremos com ele
perguntaram ao ancião. O ancião olhou com muita doçura aos seus vizinhos e perguntou: por que ele faz isso? O que ele disse em sua defesa? Surpresos com a pergunta e com a forma como foram perguntados, os vizinhos se entreolharam e, tomados pela dúvida, falaram: não lhes perguntamos nada. Flagramos ele cometendo esse crime contra a aldeia e o prendemos. O sábio andou em direção ao homem e este parou de grunhir. Viram que ele não falava o seu idioma. O ancião pediu para soltá-lo. O ancião riscou com um galho a areia, riscou um desenho da nascente. O homem pegou o galho e desenhou 3 figuras, uma maior e 2 menores. Depois, riscou 2 figuras menores, deitadas, e caiu em pranto. Após se recuperar, riscou um círculo que parecia uma moeda e apontou para a figura da nascente. Colocou suas mãos no peito e chorou como uma criança. Nesse momento, ninguém, dentre os seus algozes, demonstrava mais ira, revolta, raiva ou até medo daquele enorme homem. O ancião entendeu que a família dele havia morrido e ele procurava algo muito importante perto da nascente. Embora não falasse o mesmo idioma, o homem sentiu-se acolhido e compreendido pelo ancião. A aldeia reuniu-se, providenciaram alimento e um local para ele dormir. Arrumaram-lhe roupas e cuidaram dos ferimentos. No dia seguinte, foram todos até a nascente. Seguindo a orientação daquilo que o ancião entendeu, e começaram a procurar, junto com o homem, algo parecido com uma moeda, com um colar, com uma joia, algo nas proximidades da nascente. Cansados e quase sem esperança, chegaram ao final do dia, quase escuro. Aquele homem, com suas mãos feridas de tanto remover pedra e cascalho, estava prestes a chorar. Quando ouviram um grito: "O que é isso?" Era um colar antigo, daqueles que fecham, e quando abre tem 2 gravuras no metal. As gravuras mostravam a imagem de uma mulher e uma criança, ambas gravadas no metal. O homem estava tomado por um misto de alegria e tristeza. O grupo entendeu que ele nunca quis fazer mal algum à aldeia. Ele só queria encontrar uma lembrança da sua família falecida. E agora eu te pergunto, e você, se encontrasse alguém na chuva, lhe daria abrigo ou deixaria na chuva? Se encontrasse alguém faminto, lhe daria alimento ou deixaria sem alimento? E se encontrasse uma pessoa que não demonstra amor? Você demonstraria amor a ela? Ou deixaria ela da forma como ela está? Pois não vale a pena dar amor a quem não demonstra amor. Parece até uma pergunta boba, mas e se formos olhar como nós nos comportamos com as pessoas na vida e até em nossa família mesmo? Se uma pessoa não demonstra nos amar da forma como esperamos ser amados, não significa que ela não nos ame da melhor forma que ela pode. Ela pode não saber demonstrar porque não recebeu ou não viveu o amor. Amar as pessoas quando elas parecem não merecer pode ser o início do amor para essa pessoa. Quando São Francisco fala em sua oração que eu procure mais amar que ser amado, ele se refere a isso. Inscreva-se em nosso canal.
bem-estar espiritual. Vamos crescer juntos!